Amigos do Cartola, muito bom dia! Pontualmente na Ilha de Umpoçu, são exatamente 10 horas e 30 minutos. Está no ar mais um editorial Amigos do Cartola. Um editorial de retorno para um dia de decisão em todos os campeonatos regionais. Falaremos hoje principalmente sobre o clássico dos milhões e a pouca vergonha da Ferge contra o Voltaço. Vamos falar sobre isso. Mas antes desse retorno do nosso editorial, queremos aqui mandar alguns abraços muito calorosos para todos aqueles que nos estavam cobrando o retorno do Cartola. Cartola, cadê o editorial? Cartola, você nunca mais fez a sua análise do cotidiano futebolístico. E o Cartola inicia esse editorial com aquele abraço fraterno para os meus amigos que dão a razão de ser para este editorial, este trabalho de divulgação do meio futebolístico. Meus amigos do Cartola Churrasco, Erivelto Assunção, o nosso presidente emérito, Márcio Rodrigues, o nosso grande presidente inovador, Edinho, esse nem aparece e também vazou, Robson Moreno, antes no privado, hoje no Cartola, Eduardo, nosso grande amigo, nosso marqueteiro, Edinho, torcedor de todas as torcidas e demais amigos do Cartola Churrasco. Aos amigos do Clube DMDF, Deus me livre de fofoca, um grande abraço a você, Marcelo Guanais, que está hoje tenso, escondido, mas eu tenho certeza que irá torcer para o seu clube do coração. Rogério Muchacho, em algum lugar por aí, acompanhando o momento do seu também time entrar em campo. Betinho, Danilo, Carlos Eduardo, nosso topozinho, Ademilton, nosso aplicativo de WhatsApp, só aparece via inteligência artificial. E o nosso grande amigo de demais grupos, os amigos do Clube da OC, grande professor Batista, professor Tarcísio Martini Guzmão, aquele abraço, hoje tem clássico, hein? Hoje tem clássico. Meus amigos, o estadual está se encerrando, os estaduais, via de começar o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais importante do Brasil. Mas eu quero registrar a todos vocês que o futebol brasileiro, enquanto não deixar algumas táticas corrosivas, antiéticas e de alguma forma intencional, nós não conseguiremos voltar a brilhar tão cedo no cenário futebolístico. Não é possível que o Brasil seja a pária futebolística do mundo. Não é possível que a Europa nos enxergue como um país que não é do futebol. A ponto de quando fizer algumas contratações ou algumas negociações, a Europa colocar algumas condições que ela não coloca para o resto do mundo. Vocês sabem do caso de Andrei Santos, que aconteceu com Andrei Santos, né? Em conversa com o nosso grande futebolista Robson Moreno, ele trouxe aqui uma informação de primeira mão que o europeu está traçando índices qualitativos para o jogador brasileiro. Será que o jogador brasileiro não é igual a um jogador? Na verdade, um jogador brasileiro é inferior a um africano? Não do ponto de vista de comparação, mas do ponto de vista de mundo futebolístico. O futebol africano é um futebol em evolução. O brasileiro já nasce com a bola. Mas por que eu estou trazendo esse comentário? Porque esse tipo de atitude, ele está associado a uma política de risco europeu por atitudes do futebol brasileiro que nos envergonha.
Eu não estou aqui dizendo, já entrando no mérito do jogo de ontem, Fluminense e Volta Redonda, eu não estou aqui em nenhum momento desmerecendo o excelente trabalho de Fernando Diniz, cotado para a seleção brasileira, e o Cartola aqui também defende, apesar que a minha preferência é Renato Gaúcho, é boleiro, sabe lidar com jovens, mas Diniz tem total condição caso ele venha a ser escolhido. Resta saber se o Fluminense vai deixar. O Volta Redonda, todo mundo sabe que é um time de padrões tímidos, é um time regionalizado, é um time onde o torneio Guanabara, da cidade maravilhosa, faz com que esses times projetem seus jogadores até mesmo para jogar nos clubes grandes, como Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Há de se estranhar o motivo para que a FERJ tenha antecipado o jogo, ou na verdade, batido o martelo para o jogo do Fluminense ser sábado. Praticamente o Volta Redonda não teve tempo para descansar com a estrutura que tem. O Volta Redonda, todo mundo sabe que não tem aquela estrutura de departamento de fisioterapia, de alimentação, de musculação. Não tem, todo mundo sabe disso. E entrou cansado contra um time que não jogou a semana toda e que tem um baita de um elenco, um grande treinador, e é um time a ser batido no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense, o pó de arroz. E aí a FERJ me traz esse jogo para sábado. É uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Por quê? Porque você tirou o espetáculo da disputa. A FERJ entrou com armas diferentes. O poderoso Fluminense descansado contra o Voltaço, que nada pôde fazer diante do cansaço extremo em campo, visível. E quando você tem um time que joga descansado com esquema tático contra o Fluminense, já é difícil porque você tem simplesmente o maior matador das Américas, que é Germancano. Imagine com o time cansado. Então isso aqui fica o nosso registro e o nosso apelo às federações, que começam a tratar as rodadas e a organização do torneio de forma séria, para que a disputa fique de igual e que quem defina o resultado é o campo, não a cartolagem, a qual este aqui, grande senador e um dos maiores jogadores do mundo, alertou e alerta desde sempre. Romário, De Olho na Bola, outro no Cartola, é um livro que eu recomendo a todos vocês. Mas, meus amigos, para não nos estendermos muito neste domingo de festa entre vascaínos e flamenguistas, hoje é a negra. E aqui eu trago alguns detalhes dessa partida que terá tudo para ser um jogo lindo, disputado, lá e cá, e quem vai ganhar é os torcedores e o Brasil, que de novo vai parar para ver o clássico dos milhões. E que me desculpem a imprensa esportiva barrista, corrosiva, o Vasco e o Flamengo é o maior clássico do Brasil, porque não tem neste país um local que seja que não vai parar para ver Vasco e Flamengo. Do Apoque a Chuí, às 18 horas, o Brasil para ver um espetáculo. Este espetáculo que eu trago para vocês, que muitos grandes cronistas já fizeram essa análise. E eu trago aqui para vocês uma análise e um recado para os dois treinadores, tanto Vitor Pereira, o português, aquele que a torcida do Flamengo tanto critica, e Barbieri, que também caiu nas críticas da gigante da colina. Meus amigos, preste atenção. Eu disse aqui, vou repetir, Vitor Pereira é um grande treinador. Vocês não estão enxergando as entrelinhas do que este rapaz vem fazendo no Flamengo.
Ora, meus amigos, o que se pede é uma constante no jogo. O que se pede é conjunto. O que se pede é esquema tático e respeito à definição do que o treinador faz. Vitor Pereira, sim, perdeu vários clássicos ao longo do torneio, principalmente quando ele veio para o Rio de Janeiro. E isso não tem nada a ver com sogra, não tem nada a ver com o que ele fez lá, não tem nada a ver. Isso aí é uma questão ética dele, ou falta dela. O que nós estamos falando do profissional em campo. Vitor Pereira está certo em insistir no modelo de jogo, porque é o que se espera. Se espera que o time ganhe conjunto, se espera que o time ganhe a referência em campo, se espera que o time compre a ideia do treinador. E por que a torcida do Flamengo está chateada? Tem um grande elenco, tem um time forte, um time onde pode alternar, e eu fiz aqui com as peças que Vitor Pereira está se propondo, o Flamengo pode alternar 3 esquemas táticos, ou defensivo ou ofensivo, e que ainda assim mantém o seu padrão tático de time a ser batido. Você tem aqui o 3-5-2, que é a provável escalação do Flamengo pelo time que Vitor Pereira está anunciando. Você tem um 3-3-4, isso aqui é como o time está atacando, impressionante como essa mudança pode acontecer, ninguém está vendo isso, mas o Cartola aqui está avisando, e vocês podem ver isso ao longo do jogo, e que pode virar também um 4-3-3. Esses 3 esquemas que o Flamengo joga, ele tanto permite atacar com eficiência, tá certo? Com densidade de jogadores, nos 3/3 do campo, quanto defensivamente também, fechando ali as linhas. E aí não adianta o flamenguista, o flamenguista médio, né? O flamenguista que é associando aí ao afegão médio, né? O flamenguista médio, vir com essa história de que Vitor não serve. Vitor está justamente tentando agora criar um time. Porque, meus amigos, escutem o que eu vou dizer para vocês. Ao longo dos anos, só tiveram 5 equipes no futebol brasileiro, ao longo da história do futebol, 5 equipes que tinha 2 times jogando. 2 times que quando um entrava no lugar do outro, não sentia diferença. A citar: o Botafogo da Enciclopédia Newton Santos, o Santos de Pelé e Coutinho, o Flamengo de Zico, o Vasco de Romário, até 2000, 98-2000, o São Paulo de Tele Santana e o Cruzeiro do Professor Lucha. Eu não vi mais nenhum dessas outras equipes ter no banco de reserva um segundo time à altura do seu primeiro time. Não tem. O Flamengo de hoje, com todo o investimento que fez, com toda a pujança financeira que tem, o Flamengo não tem 2 times. Então o flamenguista não pode reclamar, ele tem que aceitar o que Vitor está fazendo, que vai dar resultado e vai tornar o Flamengo novamente a um time ser batido. Só que o flamenguista esquece que outros clubes estão chegando. Outros clubes estão trabalhando para tornar este modelo de constante no futebol, no esquema tático, algo padrão no futebol brasileiro, que não se vê isso. Um time perde, o técnico é inventar roda. E aí, eu já levo a minha crítica saindo do Flamengo, eu falo de Barbieri. Meu amigo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Barbieri, não inventa roda, meu filho. O teu time está definido. O teu time não pode jogar sem Rodrigo. O esquema do Vasco é este esquema que você vem jogando com o Fluminense, nos clássicos, com o Botafogo, e no jogo onde você teve êxito com o Flamengo. Que história é essa de mudar esquema tático em clássico? Você não tem banco para isso. Você tem peças pontuais que vai entrar ao longo do jogo
caso algumas dessas peças que o Vasco tem não esteja fazendo o trabalho necessário ao longo da partida. E você está inventando roda, meu amigo. Não invente roda. Tá certo? O Vasco está fazendo frente sim a qualquer time grande. Esse time do Vasco não é ruim. É um time definido, é um time que vai ser competitivo. Tá faltando mais uns 2 laterais aí, um atacante e um meia criativo. Beleza, tranquilo, isso vai ser resolvido agora no Brasileirão, ou no início ou na janela. Mas não se pode inventar roda. Principalmente diante de um clube onde você tem um jogador gênio, que no Brasil não tem um jogador como esse. Não temos no Brasil um jogador como Georgian de Arrascaeta. Portanto, o Vasco não pode deixar o Flamengo jogar com a Arrascaeta livre. E se há um alento na derrota passada para o clube de Regasca Vasco da Gama, para a agremiação gigantina, o alento é que mesmo o Flamengo jogando solto com a Arrascaeta, o Vasco tinha chance de ganhar o jogo, demonstrando que o Vasco não é um time fraco, como vocês, vascaínos, estão dizendo. Tenha santa paciência, olhem para as peças. O Vasco hoje tem um esquema, pelo que Barbieri está se propondo retornar no esquema, observem, o Vasco tem peças que permitem você jogar no 4-3-3 de Alex Teixeira e Gabriel Peck de ponta. Por quê? Porque se Rodrigo vai entrar como vai entrar agora, ele é o primeiro volante. É um volante de contenção, é ali na cabeça de área. Porque se tivesse Rodrigo ali, a Arrascaeta não fazia aquele golaço. É só o Barbieri entender isso. Não tem ninguém no Vasco que faça a função de Rodrigo. Se ele quer inventar roda, ele tem que ter mais um igual ao Rodrigo. Se não é Rodrigo em campo, meu amigo. Não tem tu, vai tu mesmo. Se o Jair, que não jogou contra o ABC e no segundo jogo, apagado, o Jair, se ele tiver em condições hoje, inspirado, nós temos um segundo volante eficientíssimo. Aquele que, ao conseguir a contenção, aparar aquela subida daquelas linhas do Flamengo, que às vezes o Flamengo sobe com linha de 4 e também sobe com linha de 5, o Jair fazendo aquela contenção primeira ali, ele consegue parar essa bola e construir jogada, entregando para Andrei Santos. Agora vem minha crítica bem aqui. Tudo bem, é um garoto novo, gosto muito dele, foi responsável, né? Se encaixou bem no Ramonismo, lá no Ramonismo na Seleção Brasileira Sub-20. Mas o que me preocupa é um jogador início de carreira e muita gente não está enxergando o que eu estou enxergando. De repente, Andrei Santos está com medo de jogar, de se dividir, de se machucar novo e não iniciar sua carreira na Europa. Então, às vezes, é preciso fazer uma reflexão se realmente foi certo trazer Andrei Santos. Não que ele não mereça, não que a gente não precise, mas tem outras variáveis que você tem que avaliar. Então, Andrei Santos, se ele jogar o que ele jogou na Seleção Brasileira, na mesma posição que ele está no Vasco, nós temos sim um meia para fazer as ligações necessárias para Alex Teixeira, que também é outro, se tiver iluminado, ninguém segura, e Gabriel Peck. Gabriel Peck, eu classifico como o nosso xodó. Mas ainda, meu filho, falta muito fundamento para você. Você não cabeceia direito, teu cruzamento não é muito eficiente, você joga de cabeça baixa. É preciso alguns fundamentos. Mas é o nosso xodó. Por quê? Porque ama isso aqui, ó. Ele ama a Cruz de Malta. Então é melhor ter um cara que ama, que se dedica, do que ter um cara que é craque, ó, cocum, mas ele anda em campo, ó. Ó, ei, flamenguista, ó. Não ama a camisa. Então hoje o Vasco joga, inicia no 4-3-3, de repente volta pro 4-5-1, tá certo? Joga no 4-5 defensivo, essa é a proposta. Tá certo? Eu considero que sim. Porque imagine vocês,
O Flamengo que tem a possibilidade de subir com 5 ou com 4, você no esquema 4-3-3 ou 4-5-1, você tem os pontas logo iniciando o bloqueio, ali na linha alta, conseguindo anular. Jair Rodrigo e Andrei Santos lá no segundo terço do campo, com auxílio de Pumita Rodrigues e Lucas Piton, a segunda linha de marcação anulando o jogo, e você tem ali o nosso argentino doido. Tomara, meu filho, não apague não. Não apague, pelo amor de Deus, não apague hoje. Você ainda tem crédito. E o nosso Maldini Negro, Leúcio, grande, Léo Pelé na verdade. Leúcio, me lembrei de você do Cartola, um beijo pra você, um abraço. Léo Pelé, nosso Maldini Negro. Esse é o time do Vasco. Não tem que inventar roda. E outra coisa, jogar o feijão com arroz. Detalhe, é importante a saída de trás, tocando bola. É importante. Agora é o seguinte, um aviso aos jogadores. Meu amigo, se você não tem a segurança, não tenha vergonha, bicão. Lado, o jogo é de campeonato, o jogo é de decisão. Hoje o que menos o Vasco tem que fazer é inventar roda. Porque se o Vasco jogar o feijão com arroz, respeitando a estratégia de Barbieri, que é um bom treinador, pecou, jovem, querendo mexer no clube, não dá pra mexer, Barbieri. Não tem como tu fazer isso que tu quer fazer. É importante, mas não tem como não temos peça. Nós não temos peça. Faz teu treinamento com o time titular, alternando 1 ou 2. Tá certo? 1 ou 2. Teremos um grande jogo hoje. Que vença o melhor. Mas que o jogo tá aberto, tá. Porque nenhum, fazendo aqui a comparação pontual, não se vê diferença dos dois times em campo. Você tem um gênio, que é a Arrascaeta. Fora ele, se ele não entrar, aí sim o jogo fica mais igualitário ainda. Que vença o melhor, que vença o futebol brasileiro. E detalhe, nas últimas vezes que o Vasco eliminou o Flamengo nas semifinais do Carioca, ele levantou o troféu. A ver. Beijos do cronista. Um grande jogo a todos. Um abraço.